Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. A Bíblia diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos temores, às mesmas fraquezas e falhas. O capítulo de hoje nos mostra como Deus nos trata com carinho e paciência quando passamos pelas profundezas do desespero e sentimos vontade de desistir, como aconteceu com Elias. Vem comigo! Quando a chuva torrencial começou a cair, a rainha Jezabel estava em Jezreel e talvez tenha pensado que Baal havia triunfado no Monte Carmelo. Porém, quando o rei Acabe chegou, contou a ela uma história muito diferente. Todos os profetas de Baal estavam mortos e Elias era o responsável por todos os últimos acontecimentos. Em vez de se arrepender e se voltar para o Senhor, Jezabel prometeu matar Elias em 24 horas. Agora, veja bem, se Jezabel realmente quisesse Elias morto, ela teria ordenado sua execução sem aviso prévio. O que ela realmente queria era que Elias e o seu Deus fossem desacreditados diante do povo, que estava ainda impressionado com o que havia acontecido no Monte Carmelo. Se Elias desaparecesse, o povo ficaria imaginando o que havia acontecido e se mostraria mais propenso a adorar a Baal outra vez, deixando Acabe e Jezabel livres para fazer as coisas do seu modo. Ao receber a mensagem de Jezabel, Elias ficou com muito medo e fugiu, acompanhado do seu servo. Ele deixou o território de Israel no Reino do Norte e rumou para Berseba, percorrendo mais de 140 quilômetros até o sul de Judá, onde, por segurança, ele deixou seu servo. Depois, partiu sozinho em direção ao deserto. Durante 3 anos, Elias não havia tomado qualquer atitude sem antes ouvir as instruções do Senhor. Mas desta vez ele não esperou, simplesmente fugiu. Depois de um dia de caminhada, a combinação de colapso emocional, exaustão, fome e uma sensação profunda de fracasso levaram Elias a uma depressão profunda. Ele assentou-se embaixo de um zimbro, um arbusto que cresce no deserto e que fornece sombra para rebanhos e viajantes, e ali ele pediu ao Senhor que tirasse a sua vida. Uma cena difícil de se imaginar na vida de um homem que tinha vivido os milagres do capítulo que nós estudamos ontem. Felizmente, esta foi uma oração nunca respondida, porque na verdade Elias foi um dos homens na Bíblia que não experimentou a morte, como nós veremos mais para frente. Há situações em que um não de Deus às nossas orações é bem melhor do que um sim. Talvez Elias esperasse que aquela grande obra no Monte Carmelo resultaria em um avivamento nacional com um retorno ao Senhor. Se esse foi o caso, Elias esqueceu que as pessoas rejeitam a Deus apesar da evidência e não por causa da evidência. E quando ele viu o aparente fracasso do seu trabalho, instintivamente colocou a culpa na sua própria indignidade. Mas nós sabemos que é raro o Senhor permitir que os seus servos vejam todo o bem que fizeram, porque nós caminhamos por fé e não por aquilo que vemos. Enfim, vencido pelo cansaço, Elias dormiu. Às vezes, quando o coração está pesado e a mente e o corpo estão exaustos, o melhor remédio é dormir. Simplesmente, às vezes, tirar um cochilo. O pensador americano Vance Havner costumava dizer que quem não repousa num lugar separado sempre acaba estafado. E esse era o caso de Elias. Enquanto o profeta dormia, o Senhor, de um modo gentil e amoroso, enviou um anjo que preparou uma refeição simples para ele, um pão assado e um jarro com água. Então o despertou e ele comeu e bebeu e voltou a dormir. Sabendo que Elias planejava visitar o Monte Sinai, ou Monte Horebe, que ficava a cerca de 400 quilômetros de Berseba, o profeta precisava de forças redobradas para a viagem. Então, passando um tempo, o anjo despertou novamente e recomendou que ele comesse, porque a viagem seria longa.
E a Bíblia diz que com a força daquele pão e daquela água, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, ou Monte Sinai, o monte de Deus. Pode parecer muito óbvio mencionar essas coisas tão pequenas como comida e descanso, mas esses podem ser os primeiros elementos para realmente ajudar um servo de Deus deprimido e desanimado. A jornada de 400 quilômetros de Berseba ao Monte Sinai durava, em média, de 10 a 15 dias, mas Elias levou 40 dias no trajeto. Talvez o Senhor tenha dirigido os seus passos e as suas paradas para lhe ensinar algumas das lições que ele ensinou para os filhos de Israel nos 40 anos da sua peregrinação pelo deserto. Quando chegou ao seu destino, Elias entrou em uma caverna e ficou ali, recluso. Quando o Senhor finalmente falou com ele, não foi para repreendê-lo, mas para perguntar: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Deus sabia a resposta, mas foi bom para Elias abrir o seu coração para o Senhor. Elias protestou, dizendo que ele tinha sido zeloso, mas os filhos de Israel tinham quebrado a aliança do Senhor, derrubado os seus altares, matado os profetas, e só ele continuava fiel e corria perigo de morte. É incrível como os tempos desanimadores fazem com que os servos de Deus se sintam mais isolados e sozinhos do que o normal. Elias precisava de um encontro pessoal com Deus. Não havia nada basicamente errado com ele, mas na época faltava algo mais na sua experiência. Foi então que Deus decidiu se revelar a Elias de uma forma especial. Deus trouxe sua presença diante dele, mas primeiro para mostrar onde ele não estava. O Senhor não estava no vento, não estava no terremoto e não estava no fogo. Como muitos outros, Elias provavelmente pensava que Deus estaria apenas em manifestações fantásticas. Sem dúvida, há uma hora e um lugar certo para o vento, o terremoto e o fogo, mas na maioria das vezes, Deus fala às pessoas em tom de amor suave e de persuasão tranquila. Mais uma vez, Deus fez a Elias a mesma pergunta de antes e recebeu a mesma resposta. Elias não tinha nada de novo para dizer ao Senhor, mas Deus tinha algo para Elias fazer. Ele precisava de uma tarefa em que se concentrar para evitar a introspecção excessiva. Ele precisava continuar com o ministério que Deus havia lhe dado. Sua primeira incumbência seria ungir Hazael como rei da Síria. Mesmo sendo uma nação gentia, era o Senhor quem escolhia os líderes da Síria. Hazael era um servo do rei Ben-Hadad, que era o rei da Síria até então. Em seguida, Elias deveria ungir Jeú como novo rei de Israel no lugar do rei Acabe. Jeú era um capitão do exército de Israel. E sua terceira incumbência era ungir Eliseu como seu sucessor. Deus fez Elias saber que havia um homem pronto para aprender com ele, ser seu discípulo e ser seu companheiro. Deus ainda encorajou Elias dizendo que ele não estava sozinho e que seu trabalho como profeta havia de fato sido frutífero. Havia 7.000 verdadeiros seguidores de Deus que não havia dobrado seus joelhos para adorar a Baal. Que notícia encorajadora! Ao sair dali, Elias percorreu 240 quilômetros do Monte Sinai até Abel-Meolá, onde ele encontrou Eliseu arando um campo. O fato de Eliseu estar usando 12 juntas de bois, ou seja, 24 animais caros, indica que a situação financeira de sua família provavelmente era melhor do que a situação da maioria dos israelitas. Elias passou por Eliseu e jogou o seu manto sobre ele. O manto era o símbolo da autoridade profética de Elias. Este ato trazia a seguinte mensagem: peço a você que se junte ao meu trabalho como profeta. Eliseu entendeu a mensagem e pediu ao profeta para se despedir dos seus pais. Elias permitiu, advertindo o moço da seriedade da incumbência que ele tinha acabado de receber do Senhor. Ele se despediu da família, usou o material do seu trabalho em uma festa de despedida para sua família e os seus amigos e depois seguiu Elias, sendo seu servo e aprendiz.
E no próximo capítulo, nós vamos ver o rei Acabe em uma situação muito difícil. O rei da Síria reuniu todo o seu exército, se uniu a outros 32 reis e atacou o reino do norte de Israel, exigindo às mulheres os melhores filhos, o ouro e a prata. E agora? O resultado desse drama você confere amanhã aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!